Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é o meu podcast sobre dados e estatística, onde eu trago um convidado ou uma convidada para falar sobre suas experiências nas áreas de dados e trazer muita inspiração para vocês. A convidada de hoje é a Micaela Johanna, se você a acompanha nas redes sociais, famosa como a Explica-me. Mi, seja muito bem-vinda ao Statisticast. Agora se apresente para o pessoal, fala quem você é, com o que você trabalha, qual é a sua área de estudo. Fale um pouquinho de você para o pessoal. Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo a gente. Eu sou a Micaela Johanna, atualmente eu sou criadora de conteúdo no canal Explica-me. Está disponível no Instagram, também está disponível no YouTube. E a gente aqui tenta desvirtualizar e tornar mais democrático o mundo de dados para as pessoas. Além disso, eu sou Data Product Manager na CIT, então eu sou muito focada ali em como criar produtos de dados que vão gerar valor para os usuários e também vão ser escaláveis e potencialmente vão conseguir trazer mais dados para a companhia, assim como valor para eles. Então, eu acho que essa seria ali a minha bio bem curta, Fê. Sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas e atualmente eu faço também disciplinas de mestrado na Unicamp. E como que você começou na carreira? Tanto a escolha da sua área de estudo, né? Porque tem pessoas que nos seguem, ou ouvem, ou assistem o Statisticast, que estão escolhendo que universidades que vão e têm interesse em dados. Se você escolheu essa área pensando em dados, ou se não foi pensando, como que foi essa transição até onde você está hoje? Isso foi bem longo, Fer. Eu achei até interessante falar que eu não esperava que dados fosse ser tão importante e significativo para a minha vida. Eu consegui 2 prêmios muito importantes para mim, que foi o Microsoft Most Valuable Professional em AI e o Google Machine Learning Expert em Machine Learning, através da parte de dados, né? Mas como que eu cheguei nisso? Bom, é interessante comentar que eu delineei assim a minha trajetória em tecnologia, então eu saí da parte de análise e desenvolvimento de sistemas da Nafatec. Eu sempre quis muito estagiar, desde da primeira aula, né? Eu queria conseguir trabalhar com tecnologia e já conseguir ganhar meu próprio dinheiro, assim, para conseguir bancar mais cursos, conseguir ajudar meus pais, etc, né? Então, isso foi desde o primeiro mês ali. E eu estava já conseguindo um estágio, consegui me introduzir no mundo de tecnologia e comecei a atuar com C Sharp, com outras linguagens que são mais desenvolvimento web, mas sempre gostando muito de back-end. E aí, quando eu fui evoluindo, eu comecei também a me introduzir na comunidade. Então, eu comecei a dar cursos, dar palestras, porque lá na faculdade, meu professor sempre incentivou muito a gente a fazer isso. Então, eu tive contato com Arduino, fazia todos os cursos disponíveis na faculdade. E aí, esse curso de Arduino específico, eu fui responsável por ajudar meu professor a ministrá-lo para outras pessoas. E a partir disso, eu criei um gosto muito forte pela comunidade, por participar de meetups, etc. E eu ia para São Paulo, eu não sou de São Paulo capital, mas eu ia para lá, gastava do meu próprio bolso para estar introduzida nessas comunidades. E eu era mais ouvinte. Aí eu comecei a participar como pessoa que apresenta, né, que palestra nesses pequenos grupos. E foi quando eu recebi, depois de tanto fazer isso, um convite para palestrar na Microsoft. Lembrando que eu já tinha trabalhado até esse momento como desenvolvedora web e também como desenvolvedora mobile. Então, eu tinha passado por algumas áreas aí dentro de tecnologia. E aí, para palestrar na Microsoft, eu recebi o convite para palestrar no evento que era de Xamarin, que é um framework que a gente usa para desenvolver aplicativos mobile. E esse aplicativo mobile eu tinha feito lá atrás, há muito tempo, quando eu tinha feito meu TCC, né? Meus 2 TCCs, tanto do curso técnico de informática que eu fiz antes mesmo da faculdade, durante o ensino médio, quanto o curso da minha faculdade, que era a ADS, eu fiz aplicativos. Só que foi mais nessa parte específica, né? Então, fazia muito tempo, até dado o momento da palestra, que eu não mexia mais com isso. Quanto E tempo aí eu tinha passado? então, a última vez que eu tinha trabalhado com isso foi em 2017. E aí já fazia alguns anos já, Fer, alguns bons anos. E assim, como o dia a dia vai nos tornando muito específicos em aquilo que a gente faz todos os dias, eu parei de me atualizar. E o tanto que eu sabia de mobile foi especificamente apenas para entregar o meu TCC.
Então, assim, eu não tinha um conhecimento vasto. E o evento era especificamente sobre novidades do Xamarin. E aí eu me vi num cenário onde eu não poderia falar sobre as novidades, porque eu não estava mais introduzida naquele ambiente, ao mesmo tempo que eu queria participar daquilo. Porque lá naquele ambiente estavam vários MVPs, que são aquelas pessoas que são premiadas pela Microsoft, pelas contribuições técnicas. Então, eu vislumbrava e admirava muitas essas pessoas, e eu me vi num cenário onde estava assim, eu preciso levar um conteúdo muito bom, né, porque essa galera é muito boa, mas o que eu levo? E aí eu pesquisei alguns temas que estavam em alta, e entre eles estava a parte de chatbots, e eu achei muito interessante, né, e a gente hoje está falando de ChatGPT, mas naquela época, galera, né, no meu tempo lá atrás, chatbots era uma inovação, e aí eu pensei, beleza, eu vou então tentar fazer com que chatbots conversem na mesma língua que a parte de mobile. E eu criei um aplicativo usando o Xamarin, onde basicamente os jogadores de futebol que estavam caindo muito queriam um tratamento de queda com a Rochelle do Todo Mundo Odeia o Chris, que tinha o seu salão de beleza. Então eu fiz um trocadilho ali com queda, com tratamento para queda, então eu ensinei como que funcionam as intenções, as entidades em NLP, através dessa POC, né? E a galera teve uma receptividade muito boa. Só que eu estava usando APIs, né? Então eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo por baixo dos panos. E aí no dia seguinte eu fiquei assim admirada com a repercussão daquilo que eu fiz, e aí eu me determinei a trabalhar com isso, a estudar isso. Só que eu ainda estava como desenvolvedora back-end. Eu mexia bastante com SQL, isso me deu uma vasta bagagem em dados posteriormente, mas ainda assim a minha maior linguagem ali diariamente era C Sharp, era outro foco. E aí eu ficava durante o meu dia trabalhando com back-end e na parte 2, meu dia estudando muito sobre dados e aquela álgebra linear que eu nunca mais achei que eu fosse ver depois do ensino médio. E foi quando eu descobri que eu deveria focar em uma coisa só. E aí, com esse foco, né, porque eu não conseguia nem focar no meu dia a dia, me evoluir naquilo, nem consegui pôr em prática, né, de fato, aquilo que eu estava estudando durante depois das 6 da tarde. Foi quando eu conversei com o CEO da empresa, que eu acho que a gente poderia ter uma área de dados, e meus colegas acharam que eu estava realmente indo para um caminho que não era o melhor, porque eu estava caminhando para arquitetura, outra vertical, né? Mas ainda assim back-end. Mas eu estava tão determinada, porque eu falei assim, eu quero muito isso. E apenas uma pessoa, assim, que não nossos pais, que sempre estão lá apoiando, né? Meus pais estavam tipo assim, analisa, mas vê o que faz sentido, porque era uma coisa meio que nova, né? E também era algo um pouco arriscado eu migrar, porque eu estava como sênior para arquitetura, eu vou migrar para dados, que é algo totalmente diferente. Mas eu conversei com o CEO, eu provei que dava para ter valor com dados, com uma apresentação ali, que a gente poderia melhorar muito a organização com isso. E aí eu consegui depois ser a minha primeira equipe de dados com uma oportunidade que veio a respeito disso. Então, eu acabei tendo a minha primeira equipe de dados, mas era um chatbot também, era focado no mercado, era mais no mercado imobiliário especificamente, mas o maior desafio foi que foi Deep Learning, e eu tinha que fazer muita coisa do zero. E então eu estava numa curva de aprendizado para IA, mas ao mesmo tempo eu entrei já no nicho de Deep Learning, que é muito específico, com uma complexidade muito maior, e ao mesmo tempo gerenciando uma equipe, já que eu era a única pessoa que tomou uma decisão muito louca de ir para dados, e aí eu estava gerenciando uma equipe de vários homens ali que eram bem mais velhos do que eu, que tinham vasta experiência em tecnologia, ainda maior do que a minha, mas ainda assim, em dados eu gostava bastante, tinha estudado já até um certo momento que talvez daria para contribuir. Então, foi meio que assim, Fer, sumarizando um pouquinho para trazer para cá. Você falou de como você começou e até falou agora, né, de uma dificuldade. Eu queria voltar em alguns pontos que você falou que eu achei interessante e eu acho legal abordar isso para o pessoal, né? Aliás, 2 deles foi você falando que participava de meetups, né? Você queria estar na comunidade, eu imagino, né, antes do Covid. Hoje eu já não sei se voltou, imagino que sim. E você estava como ouvinte e depois se predispôs a falar. Como é que foi isso? Você foi convidada ou você chegou para um organizador e falou assim, então, eu queria dar uma palestra também, posso? E, além disso, eu queria saber se você teve vergonha
Ou se você teve alguém que deu um empurrãozinho, digamos assim, de repente você estava indo nesses encontros com uma amiga ou um colega que falou, poxa, amigo, eu acho que você fala bem, você poderia falar. Como é que foi isso? Você tocou num ponto excelente, Fer. Eu sempre gostei muito, sempre fui aquela pessoa que eu gostava muito de assistir palestras das outras pessoas e assistir TED Talks. Então, eu gostava muito de ver como aquelas pessoas, elas tinham uma talk tão curta, né, 10 minutos, elas conseguiam cativar e passar uma mensagem muito impactante para os outros, né? E eu sempre gostei muito de falar com o público desde a minha sexta série, assim, onde a professora sorteava quem que ia falar no seminário, era um grupo de 4 pessoas, e ninguém queria, mas eu era a pessoa que adorava, porque eu gostava de entender o tema, de passar aquilo para os outros, né? Então, eu gosto por mim mesma, eu tenho aquela afeição por falar com os outros e falar com o público. E eu vejo que isso foi lá de trás, desde esse tempo lá do ensino fundamental que eu gostava de fazer isso. Só que, assim, falar com uma sala de aula com os seus colegas é diferente de falar com pessoas que você não conhece. No Meetup, por exemplo, né? Pessoas essas que podem ter... Numa sala de aula, teoricamente, a galera tem a mesma experiência que você ali. Tá todo mundo na quarta, todo mundo na sexta série. Quando você vai para o Meetup, tem pessoas que já estão no nível de CEO, pessoas já evoluídas no ramo empresarial, né? E pessoas que estão começando. Então, acho que a maior diferença foi aí que eu fiquei, sim, com um certo receio. Até hoje eu tenho receio de falar com o público. Eu acho que se eu perder o fio na barriga, eu perdi, de certa forma, o encanto por aquilo. Então, eu gosto de ter esse frio na barriga, sempre eu tenho. Mas eu acho que eu consigo gerenciar melhor agora para que isso não atrapalhe quando eu vou passar o conteúdo. Eu acho que a maior dica que eu posso dar para quem está assistindo e também quer participar disso, e também o que funcionou muito para mim foi que, assim, eu comecei em grupos pequenos. Então, era assim, 10 pessoas no máximo, primeiro, que estavam assistindo a minha palestra. Primeira palestra mesmo que eu dei, assim, que foram para pessoas fora da minha parte, da minha zona de conforto, foi aquele curso de Arduino que eu comentei. Eu fui na faculdade, suportando ali o meu professor, não sendo a pessoa que estava lá participando e dando conteúdo propriamente dito. Mas aí, conforme eu fui avançando, eu fui para São Paulo, fui um pouco, mudei uma variável ali que foi a cidade. Então, vamos mudando de pouquinho em pouquinho essa equação, né? Mudei a variável, fui para outra cidade. Aí depois eu aumentei um pouco as pessoas. Aí eu dei um conteúdo que eu já estava familiarizada. E isso começou desde o LinkedIn, porque quando eu ia para o Meetup, eu compartilhava lá no LinkedIn. Porque mesmo não tendo a pandemia, eu entendia que tinham pessoas que não eram de São Paulo, era ainda pior para ter eventos online, a gente não tinha essa realidade, né? Então, pessoas que não eram de São Paulo não conseguiam ir para lá. Então, eu meio que compartilhava um resumo do evento. E aí as pessoas começaram a entender que eu estava participando, e eu comecei a submeter no Call for Papers. E aí, com essa submissão, eu comecei a ir em eventos um pouco menores, até que veio uma chamada maior ali, que foi na Microsoft. Então, foi mais assim. E esse era um outro ponto que eu ia perguntar, né? Você foi chamada para palestrar na Microsoft, lá cheia de MVPs, e eu imagino o frio na barriga que deve ter dado, mas abordando um pouco sobre isso, você pode falar para o pessoal um pouco o que é o MVP da Microsoft e também sobre essas premiações. Vamos entrar um pouquinho nessa área, né? E exaltar aí, você que tem essa dupla premiação, falar o que é isso e qual a importância disso. Sim, basicamente, tanto a Microsoft como a Google, eles têm programas, e esses programas, eles visam premiar pessoas que estão compartilhando conteúdos gratuitamente, seja artigos, seja vídeos no YouTube, seja palestras presenciais, em conferências ou meetups. Tem várias formas de contribuição que você pode fazer, até mesmo respostas no Stack Overflow que você faz, e isso também é uma forma de contribuição para a comunidade. Porque você está parando de fazer certamente alguma coisa no seu dia a dia que teria valor, né? Dando seu tempo para outra pessoa que está com dúvida. Então, essas duas empresas, né? Acho que a Amazon também tem seu próprio programa, eles premiam as pessoas que fazem isso, né? Então, eu acabei me tornando ali em certa evidência, porque eu compartilhava o conteúdo que eu sabia no LinkedIn, no Instagram, etc. E aí alguns programas avaliam de maneiras distintas, né? Tem programas, por exemplo, que eles vão querer que você faça uma entrevista para entender com você como é que funciona, qual é
o que você quer, né, fazer na comunidade ativamente, que eles podem te ajudar a amplificar essa voz, e aí eles vão entendendo qual que é o seu nível de conhecimento na tecnologia deles, porque você vai ser premiado também compartilhando conteúdos, talvez, se for Microsoft mais Azure, na Google é mais GCP, então tem um vínculo ali também com a cloud que eles possuem, né? Então, como eu falava muito de Azure, como eu falava também muito de GCP, eu usava muito TensorFlow, né, nos meus projetos, então eu tive que fazer algumas entrevistas para mostrar o quanto que eu conhecia dessas tecnologias, além das minhas contribuições, e aí esse programa, ele verifica se está realmente tendo impacto, as minhas contribuições para a comunidade, e se eu realmente tenho conhecimento, né, Fer, no que eles possuem de cloud. Então, é mais ou menos isso. Ai, que legal. Parabéns pela dupla premiação em Obrigada. 2 empresas, né? Porque aí significa que você tem um conhecimento ali bem abrangente, né? E aí, o outro ponto que eu queria falar, eu falei que eram 2, mas na verdade eram 3, foi sobre você ter falado com o seu CEO para montar uma área de dados e você virou a responsável ali. E aí você fala um pouquinho sobre isso, porque eu imagino que você se colocar totalmente numa situação de desconforto, né? Você tem que ter até uma certa confiança, ou fingir, né? É aquele finge até você chegar lá. E aí, como que você fez? Assim, você que teve que contratar um pessoal, você pegou o pessoal que já trabalhava com você numa outra área. Como é que foi isso? Montar uma área do zero, né? Eu lembrei quando você falou daquela fake it until you make it, né? Uhum. Assim, finge enquanto você não consegue realizar aquilo ou não atingiu aquilo, né? Mas foi aquele 1 minuto de coragem que depois que eu fechei a porta eu me arrependi totalmente, mas deu super certo. Mas na hora eu fiquei tipo assim, o que eu tô fazendo aqui, Micaela? Você passou por vários níveis ali, o que você tá tomando de iniciativa? Sem certeza, você vai ser demitida ou você vai ser promovida. Tipo, alguma dessas coisas acontecer, né? Mas é que assim, Fer, eu estava numa situação onde eu estava realmente vendo que eu precisava focar em alguma coisa. E estava me doendo um pouco estar nessa dupla jornada de dados com back-end. E eu me sentia muito mal, porque eu queria melhorar. E eu via que eu estava num certo hiato, assim, na minha parte do trabalho em si, do back-end C Sharp, né? Então, eu percebi que a gente tinha muitos dados que poderiam ser utilizados para gerar valor, e poderiam diminuir custos para a organização e aumentar o lucro dela. E isso você poderia fazer análises simples, né? E o pouco conhecimento que eu já tinha, poderia já melhorar isso. Então, eu levei isso numa apresentação de PowerPoint mesmo, eu perguntei se eles tinham um tempinho para me atender. Ele tinha. E aí eu só comentei com ele que eu tinha uma ideia sobre isso pelos eventos que eu trouxe. Treinei esse speech, né? Claro, eu levei uma apresentação com alguns bullet points, que eu sabia que o tempo dele era caro e escasso. E aí ele achou interessante. Então a gente teve uma outra meeting. E aí, a partir dessa outra meeting, ele gostou, só que não tinha ainda uma oportunidade de dados. Mas ele ficou pensando naquilo. E aí, como ele viu que tinham pessoas que gostariam de trabalhar em dados como eu, nas propostas de venda da empresa começou a ser levado mais amplamente esse assunto, né? Como algo que a gente poderia ter capacidade de realizar. E aí, quando veio, né, uma pessoa aceitou, foi direto para mim. E aí, foi assim, questão de 1 mês, semanas, né? Então, eu não achava que ia ter tanto retorno como teve. E aí, quando teve esse retorno, é que eu pensei, eu preciso montar uma área, eu nunca fiz isso, o que eu faço agora, né? E aí, quando eu me vi nesse cenário, assim, não fiz contratação nenhuma nesse momento, mas aí eu tive que pegar algumas pessoas na própria empresa que, quando eu falava de dados, né, elas vislumbravam, tipo, mudavam um pouquinho o brilho no olhar, né? Foi assim que eu fui selecionando, conversando, olha, você gosta de dados, mas olha só o que a gente pode fazer e tal. E é muito difícil uma pessoa que não tem esse amor por dados ainda como eu tinha, sair da área que ela estava já muito bem, já para ir para a área onde eu estou, né? Que é meio que uma promessa. Então, não foi só eu que participei dessa negociação, obviamente, eu era também muito nova nesse mundo de equipe e venda e etc., mas deu tudo certo, essas pessoas vieram. No começo foi muito difícil para mim, porque eu não tinha experiência liderando tantas pessoas,
e essas pessoas, muitas delas não eram, elas me lideravam, sabe? Então, foi uma mudança muito forte, assim, de mentalidade, e para mim também eu me coloquei num lugar um pouco difícil, assim, eu me senti muitas vezes muito exposta a situações que eu nunca tinha visto antes. Mas foi um grande aprendizado, no final deu tudo certo, foram alguns meses de projeto, e o que mais foi difícil para mim, eu acho, foi muita mudança de contexto, foi um tiro no escuro que deu certo, mas eu também não estava totalmente pronta para liderar um projeto, nem tecnicamente, nem assim, falando de skills, soft skills, né? Então eu tive que fazer foi uma curva de aprendizado, assim, sei lá, não foi uma Exponencial. curva, mas foi muito louco, foi muito louco. Eu acho que eu falaria exponencial total, assim, muito sem precedentes. Nossa, mas eu achei muito legal a sua história, porque você falou algumas coisas que traria inspiração para. Eu acredito que traz inspiração para outras pessoas, como você viu uma oportunidade, dado o interesse que você tinha, você montou uma apresentação enxuta, pensando no tempo do CEO. Claro, você também teve a sorte dele ter a disponibilidade e aceitar você, porque ele podia falar assim, minha filha, quem é você, né, na fila do pão. Sim. Mas ele, a partir desse momento, ele já associou, olha, havendo uma mudança, havendo a empresa indo para essa área de dados, eu já conheço uma pessoa, né? E aí aconteceu, como você falou, em um mês. Então, a inspiração, né, que eu acho que a mensagem que fica aí se você tem um interesse numa área e você vê uma possibilidade na sua empresa, né, tendo a área ou não, fale com uma pessoa responsável e se coloque aí, né, amostras, né, meio que fale assim, olha, havendo essa possibilidade, eu estou aqui, eu tenho interesse. E foi isso que aconteceu com ela, né? Claro, eu É, acho que tem alguns componentes de sorte, mas ele nunca ia saber, ele nunca ia adivinhar que você teria esse interesse se você não falasse. e, assim, eu acho que a contribuição intrínseca que eu fazia para a comunidade me ajudou muito nisso, porque eu nunca vi nada em troca. Eu simplesmente, eu achava que era até legal documentar esse meu aprendizado em dados, etc., e outras tecnologias, por isso que eu compartilhava conteúdo, porque aí eu mostrava para as pessoas que, olha, eu espero um dia estar muito boa nisso, mas eu estou começando agora e olha como é que eu estou aprendendo, ó, compartilhando um pouquinho sobre dicionários, como funciona, sobre lists, como que funciona, né? Então, eu acho que me colocar como vulnerável em um certo momento me ajudou depois para documentar essa certa jornada. E aí as pessoas, elas certamente tinham conhecimento sobre minhas contribuições e isso até ajudou outras pessoas que tomam decisão a entender o que eu realmente estava propondo. E de nada teria adiantado, Fer, se eu tivesse marcado essa reunião, mas apenas porque eu gosto de dados. É porque, na verdade, eles vão trazer valor para o negócio, né? Então, acho que isso é muito importante, né? Não trazer apenas, porque eu quero criar uma área, mas porque você vai querer criar essa área, né? Então, quais são os argumentos que vão sustentar a decisão do business para que isso aconteça, né? Qual que é um ganha-ganha, né? Então, acho que a gente também tem que ter essa mensagem aí para as pessoas, né? Não sei o que você acha. Não, com certeza, até porque se a empresa já tivesse com planos de criar uma área e você não saberia disso, digamos assim, com Sim. certeza eles iam entrar em contato para você ser uma pessoa naquela área, mesmo que já tivesse um gerente, uma pessoa responsável. No caso, eles botaram você, mas você Uhum. mostrou o seu interesse, então eles conseguiram te puxar. Mas isso eu achei legal. E falando em todo esse seu amor pela área de dados, né, que você chegou ao ponto de fazer isso, o que você falaria para uma pessoa que quer trabalhar com dados? Eu acho que é muito importante a gente entender que é uma área que vai precisar de muita comunicação e é uma área que vai precisar de muita que você goste e seja muito curioso. Eu acho que são duas coisas que você precisa ser. A comunicação, porque a gente às vezes vai estar mexendo com algoritmos super complexos, você vai estar fazendo uma matemática incrível, impecável, provando fórmulas, etc. E você vai cair num cenário, né, Fer, onde você vai querer falar isso para o mundo. Eu usei o estado da arte no algoritmo, mas assim, às vezes isso não agrega nenhum valor para o business, ou aquilo
a pessoa vai ouvir aquilo que você está falando, ok, legal, beleza, mas aumenta o quanto no ROI, né? Então, assim, eu acho que isso é importante, você saber comunicar e entender para quem você está conversando, para quem você está comunicando aquilo, quem que é a sua audiência. Se for, logicamente, um tech lead, ou um arquiteto, ou um data scientist senior, né? Essa pessoa, ela vai querer que você fale do estado da arte, mas se for um VP, será mesmo que ela quer, né? Então, assim, entender qual que é a sua audiência é importante e comunicar isso. Eu conheci muitas pessoas técnicas que são excelentes, mas infelizmente a gente não conseguiu contratá-las, porque quando tange o campo da comunicação, a gente sentiu que essa skill precisava estar mais aflorada, né? E é muito doloroso quando isso acontece. Uma outra coisa que eu acho que eu colocaria também, Fer, acho que eu até esqueci o que eu estava falando. Tá, eu acho que a parte da comunicação que eu falei, da curiosidade. Curiosidade, acho que isso é importante. Eu estudo todos os dias, e cada dia que eu estudo, eu tenho certeza que tem muito mais coisa para eu estudar, ainda mais nesse cenário do ChatGPT, que está difícil de acompanhar as discussões que estão acontecendo, e muito mais difícil do que acompanhar é você tomar um partido, inclusive você conseguir racionalizar tudo isso e conseguir passar isso para as pessoas de uma maneira mais didática. Então, eu sigo muito essa linha. E eu estou tendo que estudar muito mais do que eu estudava antes, e eu acho que a carreira de dados, ela é uma das que você mais precisa estudar, com certeza. Você, às vezes, vai especializar num algoritmo específico e num domínio específico, né? Então, você vai, às vezes, tomar a iniciativa de se especializar em visão computacional, mas não é qualquer visão computacional, é visão computacional para a saúde. Então, assim, é um nicho muito forte, onde você vai se aprofundando e você vai deixando de ver, por exemplo, séries temporais, né? Então, assim, é uma carreira que, às vezes, ela é um pouco ingrata, do tanto que ela demanda que você conheça. Então, fique um pouco mais tranquilo com isso. Não queira abraçar o mundo, eu acho que essa é uma das dicas que eu daria. E comece com Machine Learning, não com Deep Learning, talvez. Eu comecei por Deep Learning, e o Deep Learning, pelo menos quando eu comecei, agora as coisas estão bem afloradas para Deep Learning, né? Mas quando eu comecei, eu vi aqui Machine Learning, até hoje mesmo, Machine Learning resolve lá, tipo, 80% dos problemas, sabe? Às vezes você consegue fazer muita coisa com uma regressão logística ou com uma random forest, e você não precisa aplicar modelos muito complexos, né? Como Inception, V3, coisas assim, para resolver problemas que são passíveis de uma solução um pouco mais simples, né? Então, vai com calma, entenda quais são as áreas de dados, às vezes mesmo se você quer data science, né? Ou você gosta mais de engenharia de dados, acho que essa era a dica que eu daria para as pessoas que estão almejando uma área em dados, Fer. E metade das dicas de que você falou foi em relação às soft skills, né? Em relação à comunicação. Isso é uma coisa que eu costumo falar também, né? Que você se comunicar não significa você falar bem, significa você passar a mensagem para o ouvinte. O ouvinte pode ser o seu cliente, pode ser o seu chefe, pode ser uma pessoa com experiência técnica ou sem experiência técnica. E você querer, de repente, mostrar. Eu sei que dá vontade, né? Porque a gente trabalha. Se você trabalha com dados e você aplicou um modelo de machine learning, você vai querer falar: olha, nesse aqui eu fiz uma rede neural, né? E você quer mostrar a sua rede neural. Mas a pessoa quer o resultado, ela não quer saber o que você fez. Ela vai confiar que você usou a técnica ou o modelo correto, né? Com os dados corretos, apropriados, e tá bom, mas o que você conseguiu, né? Como você falou, tá, mas qual foi o ROI? Então, é importante você ter consciência disso, né? Sim, a parte técnica é importante, lógico, né? Você trabalha com dados, você tem aquela parte técnica, mas não é somente. Eu acho que é o que as pessoas focam muito nas habilidades técnicas e esquecem um pouco as comportamentais. Então, é sempre bem lembrado. E falando na área de dados, né, você já deu algumas dicas, como que você enxerga o mercado de dados hoje? Eu acho que hoje ele está mais aquecido do que nunca. E eu arrisco dizer que, assim, a parte principalmente conforme tem os avanços de inteligência artificial, a gente tem muito dado que vai ter que alimentar essas IAs. E você imagina, por exemplo, o ChatGPT 4, né? Porque
Não sei que momento da sua vida você vai assistir esse podcast, pessoa, mas no momento de agora, GPT-4 é um dos modelos mais avançados, né? Acho que é bom fazer esse disclaimer, né, Fer? Porque vamos supor aí que a gente já tenha passado, já esteja no chat GPT-16, né? Então, atualmente, pessoa, aqui é o chat GPT-4. Então, estamos em 2023, só para deixar claro. Exato, nós gostamos de IAs, né? Vamos deixar isso bem claro, a gente não sabe quem que vai assistir se é uma pessoa ou um robô, né? Então, gosto de IA, tá? Nunca critiquei. Mas exato. Vamos garantir aqui a nossa vida nos próximos capítulos, não é brincadeira, pessoal. Eu acho que é importante fazer trazer uma analogia aí de que, por exemplo, quanto mais a gente tem poder computacional, mais a gente vai querer processar esses dados e alimentar esses modelos de machine learning mais robustos que estão aparecendo. Então, eu vejo uma crescente, Fer, não só na parte de modelagem, mas também, principalmente na parte de engenharia, né? Como a gente vai conseguir pegar esses dados com uma maior escalabilidade? E aí a gente parte depois para o princípio de analisar esses dados. Será que eu realmente estou impactando o negócio com o modelo que eu criei? Ou aquela métrica, ela só foi boa mais no meu sandbox e quando eu parti para um prod, realmente parou de funcionar como eu estava esperando? Né? Então, você vê uma crescente muito nessa parte, e para você trazer impacto para o negócio, você tem que tirar aquele modelo do seu Jupyter Notebook e passar ele para o ambiente produtivo. Então, engenheiros e engenheiras de machine learning também entrando muito nesse cenário. Eu arrisco dizer que a gente está num momento que a gente precisa de muitas pessoas de dados. A gente já precisava, a gente sempre precisou, mas agora mais que nunca. O único ponto que eu falo é que, assim, a área de dados eu vejo muitas vagas para sênior. Então, apesar de a gente falar que tem muitas vagas, muitas dessas vagas, elas são direcionadas para pleno, sênior e níveis um pouco mais altos, né, de conhecimento. Então, eu acho que isso é muito importante enfatizar, só para não criar uma falsa expectativa, né, Fer, de que, eu vou fazer aqui, eu vou conseguir já uma vaga de júnior logo de cara. Tá um pouco complexo, pelo que eu tô vendo no mercado, porque eles já estão querendo alguém que já chega jogando, que já tenha anos de experiência, né? Então, o meu conselho você está querendo entrar na área de dados, foque em criar um portfólio, mas não apenas com o Titanic, né? Foque em criar um portfólio que, se você quer entrar, por exemplo, numa fintech, como que você consegue, então, faça seus modelos, né? Já crie seu portfólio pensando em algo de fraude. Seja um pouco mais assertivo, sabe, nos exemplos que você vai pegar. Não pega algo focado mais em biologia, análise de plantas, etc. Porque isso já vai te dar insumos numa entrevista para você conseguir dialogar, né? Então, eu falaria muito portfólio, já prepare seu LinkedIn, compartilhe conteúdos para as pessoas verem que você é uma pessoa que está atualizada e também busca ajudar o outro, né? Então, eu colocaria nessa forma. E uma última coisa que eu adicionaria não tente aprender tudo, sabe? Coloque lá estatística. Quanto que você sabe de estatística? Você já tá legal? Pegue lá quais são os tópicos mais importantes de uma estatística, né? E aí você consegue colocar em bullet points e analisar. Isso é um gap ou não é? Faz sentido analisar isso ou não? Parte pro próximo, sabe? Eu iria mais nessa linha pra gente não ficar louco também, né, Fer? Você seguiu essa estratégia ou você está dando essa dica porque você gostaria de ter seguido essa estratégia? Olha, eu segui parte dessa estratégia. Parte dela porque eu não tinha noção quando eu estava começando com Deep Learning. Eu não teria ido direto para Deep Learning. Me foi exigido Deep Learning. E então eu tive que pular várias etapas e para mim foi um pouco dolorido. E naquela época, né, gente, eu tenho 25 anos já, só para dar uma. Eu tô falando naquela época, então é porque faz um tempo já, e nessa época que eu estava trabalhando com isso, eu não tinha muita noção, sabe? Eu não tinha um mapa de estudo, igual hoje é muito fácil pegar um mapa de estudo, por mais que seja você e o ChatGPT, você não conhece ninguém, outra pessoa que seja uma inspiração para você na área. Você consegue pedir para o ChatGPT trazer alguns bullet points do que é esperado, os requisitos para a área, né? Então, eu não tinha esse mapa. Então, eu fui muito pesquisando e gastei tempo com conteúdos que não agregariam tanto valor. Eu acho que a parte do LinkedIn, eu acho que eu fiz e me ajudou muito, né? Que eu sempre compartilhei muitas coisas que eu estava aprendendo, e sempre deixava disclaimer que eu estou aberta caso você compartilhe alguma opinião que seja diferente da minha, porque
no começo, quando você vai compartilhar conteúdo na internet, você fica com certo receio de retaliações ou pessoas que possam interpretar de maneiras distintas, né? Então, eu acho que essa parte eu fazia. No portfólio também eu tinha feito, não acho que estava na melhor forma, mas acabou me ajudando junto com o que eu aprendia diariamente, né? E que eu compartilhava no LinkedIn, que o LinkedIn acabou sendo um portfólio também. O Medium também me ajudou muito, compartilhar artigos, né? Então, mais do que um GitHub muito bem feito. Então, acho que você não precisa também querer o GitHub perfeito, mais um Medium perfeito, mais um LinkedIn perfeito. Foca mais em o que você acha que faz mais sentido, que você consegue provar mais valor, né? E aí eu acho que foi parte, Fer, assim, respondendo a sua pergunta, foi parte disso que eu fiz. Eu perguntei em relação que você falou assim, tem organizado os bullet points, o que você precisa estudar. E eu quis perguntar isso porque geralmente quando a gente dá esse tipo de dica é porque você fez da forma, a pessoa, né, fez da forma toda errada e falou assim, pô, eu queria ter feito dessa forma, e por isso que eu dou essa dica, né? Então, assim, gente, se organiza, vê o que você precisa, o que não precisa, não vá um passo além, né? Como foi o seu caso do Deep Learning. Pô, apesar que no seu caso foi uma necessidade, né? Mais do que uma escolha, mas assim, não foque num negócio sem, de repente, pô, começa do começo, né? Agora, compartilhar conteúdo é uma dica ótima. Várias pessoas já me perguntaram, né, como eu compartilho, e falam assim, mas o que eu faço? Gente, o que você sabe? O que você souber, você pega, faz um textinho, escreve sobre isso e bota na rede. Fecha o olho e aperta o Enter. E aí, depois você vê o que acontece. Eu adoro bullet points, Fer. Eu acho que essa tem razão. Eu sempre fui uma pessoa fissurada por planners e eu gostava muito de dar um check, sabe? Para mim, me traz uma sensação incrível de satisfação, eu poder colocar aquilo e checar no meu dia, sabe? Então, isso também me ajudava a motivar. Oi? Sei exatamente. Aquela sensação assim, cumprir. Sim, ainda mais em dados, porque é tanta coisa, né? É uma carreira um pouco injusta, ela te requer muito tempo também, né? Então, assim, isso conecta com outro ponto, né? Você não vai conseguir aprender tudo em 3 meses, sabe? E isso não quer dizer que você não vai conseguir entrar num trabalho em 3 meses. Você pode, às vezes, conseguir uma oportunidade dentro de 3 meses estudando. Acho que as pessoas têm diferentes realidades, diferentes tipos de o tempo, né, que você consegue dedicar durante o dia, né? Então eu não posso afirmar você não consegue em 3 meses, ou você consegue. Ou até em relação à experiência que a pessoa já tenha, né? Tem gente que é totalmente zerada e tem gente que já tem uma certa experiência e teria que estudar um adicional, digamos assim. Exato. E o bom da carreira de dados, né, porque assim, você não vai começar do zero. Vamos supor que você seja formado em turismo. Você vai ter, em dados, o domínio do negócio, ele dita muito. Então, assim, se você for uma pessoa que vai trabalhar com data science na parte de turismo, você já vai estar muito à frente, inclusive, de pessoas que conhecem muito bem sobre dados, porque você traz o conhecimento de negócio, então você consegue analisar essas métricas, estão fazendo sentido, como trabalhar melhor o problema, quais são as dores, né? Então, é uma carreira diferente de desenvolvimento back-end que eu estava trabalhando, eu vi uma diferença enorme, sabe? Porque eu tinha que me envolver com o negócio, coisa que talvez, eu não sei se era meu cenário ou se é um geral, em back-end eu não estava tão forte nisso, né? Eu fazia mais do que era me passado e não tinha tanto essa conexão com o impacto que estava sendo causado, mas é a minha experiência. Mas em dados, você nunca vai começar do zero. Eu acho que isso é uma coisa para te dar um gás também, para só não deixar aquela visão de que você vai ter que estudar muito e vai ser muito doloroso. Não, acho que é muito legal também. E o que você falou agora, eu acho que faz uma conexão muito boa com o que você falou um pouquinho antes em relação ao portfólio, né? Tipo, se você quer trabalhar numa empresa financeira, uma fintech, trabalhe com dados dessa área, para você provar que você já tem um pouco de conhecimento de causa. Por mais que você não tenha, ao você trabalhar com dados, você tem que estudar, né? Você, de repente, pensa, pô, mas o que é essa variável? Vamos supor, você não sabe nada. Aí você vê uma variável, você vai procurar, você vê se faz sentido essa variável ter uma correlação com aquela. Então, você já vai estudar, você já vai entendendo a terminologia da área. Cada área tem a sua terminologia. Você entra numa área onde tem o pessoal da saúde, como você mencionou, o pessoal vai estar falando ali num linguajar, você vai para o direito, é outro linguajar, mesmo que eles estejam falando sobre as mesmas coisas.
Então, ter esse conhecimento. E ela falou, né, o exemplo do turismo. Você que já é um estudante de turismo e quer entrar na área de dados, e você gosta de turismo, né? De repente é só uma forma de você fazer uma ponte. Pô, você não vai baixar os dados do Titanic, né? Que, para quem não conhece, são os dados clássicos que todo mundo conhece, analisando os dados do Titanic. Você vai pegar, por exemplo, dados do Airbnb. E aí você pode trazer para o seu contexto do turismo, analisando o Airbnb, que tem dados abertos aí que todo mundo pode analisar. Então, ou você quer ir para a área de turismo, né? Ou você, de repente, não tem nada a ver com turismo, mas acha legal a ideia do Airbnb, a área de imóveis, por exemplo, já tem uma relação. Então, procurar algo que tenha um pouco de relação com um conhecimento que você já tenha ou que você queira adquirir. Não é isso? Exatamente. Bem, a gente, infelizmente, está quase indo para o final do nosso papo. Eu acho que você falou bastante sobre a sua experiência. Eu acho que deu para dar. Você falou, né? Eu não quero desmotivar o pessoal, quero dar um gás. E eu queria que você deixasse agora algumas sugestões, né? Você estando aqui como uma fonte inspiradora, qual é um livro que você recomenda para o pessoal de qualquer assunto relacionado a dados, algo que você gosta bastante, e uma pessoa ou um canal inspiração, mais um canal aí que o pessoal pode conhecer. Ai, que difícil. Bom, acho que assim, de livro, se eu puder indicar um mais técnico, um pouco mais abrangente, eu falaria do Hands-on Machine Learning, do Aurélien Geron. E se você tiver a honra de você estar assistindo esse podcast, eu peço perdão por ter pronunciado seu nome errado, né? Vai que ele está assistindo aqui. Ele é uma baita referência no mundo de dados. Eu acho que esse livro aborda de uma maneira muito didática a parte de você criar pipeline scikit-learn, tem também um pouco de TensorFlow, Keras, então eu acho muito legal esse livro. E O Andar do Bêbado, eu acho esse livro fenomenal, Fer, e eu acho que ele traz uma consciência sobre o tanto que a estatística e a parte de dados afetam o nosso dia a dia e a tomada de decisão. E eu acho que, assim, canais, eu gostaria de falar alguns brasileiros também, então acho que é legal comentar o seu canal. Eu acho que o seu canal é muito bom, então eu vou recomendar o seu canal para a parte de estatística, eu acho muito bom, e também tem o do Mário Filho, que eu acho ele é um colega que eu admiro muito, que ele traz bastante conteúdo sobre dados para as pessoas. E eu recomendo também, vou fazer uma recomendação diferente, que tem os canais, né, que são no YouTube, mas eu acho que também eu tenho visto o LinkedIn como uma grande fonte de conhecimento. Eu não tenho os nomes específicos, são pessoas de várias partes do mundo, só que eu acho que é legal a gente também ver o LinkedIn, acho que é legal trazer isso para cá, para a galera, além do networking, como uma fonte de estudo, né, eu vejo muito conteúdo, eu descubro muita coisa por lá. Então, eu sigo pessoas de dados, etc., que eu acho que são inspiração por lá também. Então, acho que é legal também trazer essa dica para o pessoal, né? Pense na ferramenta de uma maneira diferente, que eu comecei, não tinha essa visão, mas hoje é uma das minhas principais fontes de estudo que eu vejo lá também. O LinkedIn tem muita gente que compartilha muito conteúdo bom, e a vantagem é porque, às vezes, você estando inserida no meio, né? Vamos supor, você segue pessoas das áreas de dados, né? Vamos supor, você quer ser um cientista de dados. Então, você começa a seguir vários cientistas, eles vão curtir ou comentar num post de uma outra pessoa, vai aparecer lá no seu feed, na sua timeline, e aí você acaba conhecendo essa pessoa também. Porque, claro, não tem como você entrar no LinkedIn hoje conhecer todo mundo, mas você começa ali seguindo alguns, aí você vai ampliando, né, a sua rede, digamos assim. Eu mesmo faço isso, eu falo assim, nossa, que pessoa legal, não conhecia, mas aí lembrei que a pessoa que eu conheço fez um comentário, deu um coraçãozinho, eu já vou lá e sigo o conteúdo também. Então, realmente, essa dica é muito boa. Mas, claro, já que você está no LinkedIn, faz o seu LinkedIn todo bonitinho, preenche, coloca uma foto profissional, faz tudo direitinho, principalmente se você estiver querendo entrar numa carreira e procurando um trabalho, né? Porque os algoritmos, ao você buscar uma vaga, por exemplo, o algoritmo ele já vai sugerir uma vaga baseada nas palavras-chave que você tem ali no seu LinkedIn, é um CV online. Então, realmente, essa é uma ótima dica. Mia, estamos encerrando. Você deu várias dicas legais, né? Ainda falou do meu canal, muito obrigada. Mas agora deixa aí o seu contato, fale onde que o pessoal pode te encontrar, quais são as suas redes. Convide eles a te acompanhar também.
Muito obrigada, Fer, pelo convite. Eu adorei estar aqui com o pessoal e com você. Agradeço muito pelo espaço e pelo papo. Eu achei que foi muito rápido, mas ao mesmo tempo foi muito incrível poder compartilhar com você essas visões que a gente tem sobre a área. E também eu espero que tenha ajudado ali o pessoal. E para você que está assistindo, eu tenho o Explica-me, que é um canal ali no Instagram, onde eu compartilho conteúdo para você que está entrando em dados ou está querendo se aperfeiçoar na área. Além disso, eu tenho a Tesseract, que é uma escola onde eu ensino sobre dados, sobre soft skills, tanto a parte de como negociar, desde a parte de como é uma regressão linear do zero com equação matemática mesmo. Então, é uma escola que eu tento deixar para as pessoas o que eu gostaria que tivessem deixado para mim em termos de estrutura para conseguir aprender sobre dados. Então, acho que são essas as minhas dicas, Fer, e para a gente ir aproveitando a jornada, né? Porque a gente tende muito a focar apenas em conseguir lá na frente, mas a área de dados ela é incrível, ela é maravilhosa, e eu e a Fer, a gente está aqui para te mostrar o quanto que a gente ama isso, e tomara que passar um pouco dessa paixão para você também. Ai, que ótimo. E todas as redes da Mi vão estar linkadas aqui embaixo, independente de onde você está assistindo. É só dar uma olhadinha na descrição, que as indicações dela estão aqui. Então é isso, Mi, mais uma vez, muito obrigada. Também acho que passou muito rápido. Você fala de uma forma muito boa, concisa, calma até, eu diria. E eu tenho certeza que o pessoal está gostou bastante desse episódio. E para você que está nos assistindo, obrigada pela sua participação aqui e eu vejo vocês no próximo episódio. Tchauzinho!